Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 28 de Língua Portuguesa para o 7º ano. Vamos conhecer o assunto da nossa aula, pessoal, sobre o que é que nós vamos estudar hoje. Então, lá no caderninho de vocês de Língua Portuguesa, vocês já podem colocar o assunto que é lendas, né? Hoje nós vamos iniciar os estudos sobre a lenda, vai ser a parte 1, porque posteriormente nós vamos retornar a este assunto. Certo, pessoal? Vão separando lá também já lápis, caneta, borracha, para a gente ir anotando as características desse tipo de texto durante a aula, tá bom? Os objetivos para a nossa aula são reconhecer as características do gênero lendas nos textos, né? Que nós saibamos identificar as características de um texto que é uma lenda. E essas figuras que a prof trouxe, vocês conhecem? Quem são? Eu acho que sim, né? Nós temos aqui o Saci, né? Mais conhecido como Saci Pererê. E temos também o Curupira, aquele que tem os pezinhos virados para trás. São personagens típicos, né, das lendas. Vamos lá uma lembrada na lenda do Saci Pererê que eu trouxe para vocês? Então, quem é o Saci Pererê? O que é que ele faz? Vamos lá. Então, o Saci Pererê é um ser baixinho, negro, usa um capuz vermelho e possui apenas uma perna. Por isso, anda pulando rapidamente pela floresta em um pé só. É muito brincalhão, agitado e travesso. Por isso está sempre fazendo travessuras por onde passa. Gosta de bagunçar a crina dos cavalos durante a noite, dando nó e fazendo tranças. Também tem o costume de entrar nas casas para pregar peças nas pessoas. Pode queimar a comida que está no fogão ou fazer objetos desaparecerem. Às vezes, apaga velas e luzes. O Saci cria um redemoinho quando passa levantando folhas e sujeira. Conta a lenda que é possível capturá-lo lançando uma peneira no meio do redemoinho. Após a captura, deve-se retirar o seu gorro e colocá-lo dentro de uma garrafa. Somente assim ele não será capaz de fugir. Sabiam disso? Então, se vocês querem capturar um saci, a hora que vocês virem o redemoinho, vocês jogam a peneira em cima. Mas não esquece, tem que tirar o gorro. O que é o gorro? A touquinha vermelha. Que se não tirar a touquinha dele, não adianta nada pegar e prender na garrafa que ele vai fugir. Diz a lenda, né? Então, essa é a lenda do Saci. E vocês vejam que a lenda do Saci explica algumas coisas. O explica, eu vou dizer entre aspas. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem que a comida queimou é por causa que tinha um saci na casa. E aí já é uma característica da lenda. A lenda tem essas características. O povo antigamente inventava histórias para justificar algumas coisas, inclusive como, por exemplo, queimar a comida. Então é bem comum os mais velhos dizerem assim que a comida queimou por culpa do saci. Ou, de repente, se sumiu alguma coisa na casa, foi o saci que pegou. Ou se a luz se apagou, de repente, foi obra do saci. Ou se lá os cavalos da fazenda amanheceram com a crina toda bagunçada, toda emaranhada, foi culpa do saci também. Porque o saci tem essa característica de ser muito travesso. E é dessa lenda que quando a criança é muito peralta, muito malandra, se diz assim, puxa, é um saci, né? É dessa lenda que vem a expressão de chamar de saci, aquele que não tem sossego, né? Que fica só aprontando, igual o saci faz.
E o Curupira? Vamos conhecer melhor a lenda do Curupira? Então diz assim: o Curupira é um anão que protege a floresta. Possui cabelos vermelhos e os pés virados ao contrário. Como tem os pés virados, consegue enganar quem pretende segui-lo, seguindo para suas pegadas, mas indo na direção contrária. Ele também assobia e utiliza falsos sinais com o objetivo de confundir os caçadores. Ele é considerado o protetor das florestas, né? Então essa é a lenda do Curupira. E o Curupira também tem a fama de uma seguinte tradição, que quando alguém entra na mata ou na floresta e se perde, é culpa do Curupira. Porque seguiu o Curupira e não sabe onde é que está, né? Porque o Curupira, vou voltar aqui e mostrar para vocês, né? Ele tem os pezinhos virados para trás. Então, quando ele caminha, olha só, a pessoa que segue os passos do Curupira acha que está indo na direção certa, mas o Curupira está indo exatamente na direção contrária. E diz a lenda que ele faz isso de propósito para despistar os caçadores, né? Dessa forma ele protege a floresta, ok? Mas e por que é que estas histórias são lendas? Vamos compreender, né? Por que é que esses textos são lendas? Por que o texto do Saci e do Curupira é uma lenda? Né? Então vamos lá. As lendas, elas são histórias que narram acontecimentos que se passaram em um tempo bem distante e geralmente em um espaço marcado pela natureza. Vejam que os dois cenários da lenda, tanto o cenário do Curupira quanto o cenário do Saci, são espaços da natureza, né? Elas são as lendas de tradição oral, né? São transmitidas pela oralidade, um vai contando para o outro. Para quê? Para transmitir um ensinamento ou um modo de explicar o mundo ou os fenômenos da natureza, né? Então, este era o objetivo das lendas. E quando eu digo de tradição oral, porque nós não temos um autor, né, específico da lenda. A história foi criada há muito tempo atrás, foi sendo contada, né, de geração em geração, e não se sabe ao certo quem é o autor da lenda do Saci ou quem é o autor da lenda do Curupira, né? Mas para ser uma lenda, a história tem esta característica. É de tradição oral, né, pela oralidade. Foram criadas com o objetivo de transmitir ou um ensinamento, ou um modo de explicar o mundo, ou explicar um fenômeno da natureza. Ok, pessoal? Importante agora, pessoal, o seguinte. A lenda tem a característica de revelar informações sobre os povos que a criaram, né? Por isso, geralmente, elas são narradas em terceira pessoa. O que é terceira pessoa? É um narrador observador. E esse narrador observador, ele representa a história da comunidade, do local aonde esta lenda foi criada. Por isso que muitas vezes uma mesma lenda tem algumas características diferentes de região para região, porque a tradição é diferente, o povo é diferente e ela acaba assumindo as características específicas daquela comunidade, tá? As lendas também são um meio de transmitir para as gerações futuras as características, as tradições daquele povo. E olhem a importância de uma lenda nesse sentido, né? Através de uma história, a tradição, a cultura de um povo é preservada, né? Olhem a importância de uma lenda. Por isso a prof deixou aqui como importante o fato de a lenda ter características de uma região, de uma comunidade, por isso representam a voz dessa comunidade e ser um modo de preservar as tradições e as culturas desse povo, dessa comunidade. Ok, pessoal?
Agora eu quero trazer uma lenda diferente para vocês. Como a prof já disse, a lenda tem alguns objetivos, né? Ou transmitir um ensinamento, né? Ou explicar um fenômeno da natureza, ou um comportamento. Então eu trouxe uma lenda aqui para vocês que explica a criação do rio Xingu e a criação do rio Amazonas. A prof até deixou a foto aqui, ó, do rio. O que parece esse rio aqui, ó, para vocês? O que parece esse desenho? Parece algum animal, algum bicho? Parece uma cobra, não parece? Tem uma lenda que explica como é que surgiu esse rio e por que é que ele tem esse formato. Vamos lá? Você sabia que Xingu e Amazonas são dois rios? A lenda que você vai ler a seguir é do povo Juruna, índios do centro-oeste e do norte do Brasil. Agora imagine, como você acha que os índios Jurunas explicavam a origem desses dois grandes rios? Que é o que nós vamos ler a seguir. Então, lá no norte do Brasil e no centro-oeste, existiam os índios Jurunas. E lá no passado, eles criaram uma história, uma lenda, para explicar a origem desses dois grandes rios. Vamos conhecê-la. A lenda do Xingu e do Amazonas. Antigamente era tudo seco. Os índios Jurunas moravam na floresta, onde não havia rio e nem água para beber. A dona da água era a Juriti. Toda a água que existia estava com ela, guardada em 3 grandes tambores. Uma tarde, os filhos da mulher do pajé, que estavam com sede, foram pedir água para a Juriti, que cantava no alto do açaizeiro. Juriti, estamos com muita sede, dê um pouco de água para bebermos. Mas ela não deu. Os índios voltaram acabrunhados para casa, não aguentavam mais de sede e começaram a chorar. Sinaã, a mãe dos meninos, perguntou por que estavam chorando e eles contaram o que tinha acontecido. Ela disse que eles não deveriam procurar a Juriti porque era perigoso. Dentro dos tambores de água há muitos peixes que podem atacar vocês, disse a mãe para os meninos. Mas os garotos não deram atenção para ela. Estavam com tanta sede que voltaram a procurar a Juriti. Pegaram um pau e quebraram os tambores. Imediatamente a água começou a escorrer lá de dentro e junto com a água vieram os peixes. A Juriti ficou muito brava. Os meninos saíram correndo. Deram um pulo bem grande para fugir dos peixes, mas o maior de todos comeu Itagiba, um dos meninos. O peixão engoliu a cabeça e o corpo do garoto, mas as pernas ficaram para fora da boca. Os outros 2 irmãos correram mais rápido e a água que seguia atrás deles ia formando rios e cachoeiras. O peixão seguia os meninos levando muita água com ele. Essa água toda formou o rio Xingu. Os 2 índios continuaram a fugir do peixão para o norte até dar no estado do Amazonas. E lá chegando, conseguiram agarrar as pernas da Itagiba, que ainda estava para fora da boca do peixão. Cortaram as pernas do irmão, assopraram o sangue que escorreu e, por mágica, o corpo do garoto se refez. Itagiba nasceu de novo. Então, os 3 juntos sopraram toda aquela água e formaram um rio muito largo e comprido, o Amazonas. Depois disso, voltaram juntos para casa e contaram para toda a aldeia que tinham quebrado os tambores. E a partir desse dia, todos tiveram água para sempre. E essa é a lenda da criação dos 2 maiores rios, né, por assim dizer, do Brasil. Uma lenda, uma história inventada,
Então, vocês imaginem a cena, né? Os índiozinhos lá na tribo e de repente um dos pequenininhos perguntava para um dos mais velhos: por que que tem esse rio tão grande? E eles inventaram a lenda, inventaram a história, né? Ficção. Mas vocês observem, né? Que a lenda tem essa característica, como a prof disse para vocês, né? Características da lenda. Desta aqui, por exemplo, ela não tem um autor, nós não sabemos quem é o autor, mas esta lenda ela foi um relato coletado, né, pelo antropólogo Herbert Baldos, mas não foi ele que inventou a lenda. Quando a prof colocou aqui, ó, para vocês a referência, ó, a prof escreveu assim: inspirada em A Origem dos Rios, lenda coletada por Herbert Baldos. O que o Herbert fez? Ele ouviu essas histórias dos índios e ele resolveu escrever a história, tá certo? Mas ele não inventou a história, ok? O foco narrativo é em terceira pessoa. Percebam que o Herbert é o narrador apenas, ele não participa da lenda, né? E a história é uma lenda porque ela foi usada pelos índios Jurunas para explicar a origem de dois grandes rios, o rio Xingu e o rio Amazonas. Isso faz do texto uma lenda, ok? E os elementos dessa lenda? Nós temos como outros elementos da narrativa? Nós temos personagens, né? Os personagens principais da história, quem são? Os dois meninos, os dois índiozinhos, a mãe e a Juriti. A Juriti, pessoal, é um passarinho, tá? Né? Não sei se vocês conseguirem compreender, é um pássaro. O tempo na lenda é um tempo indefinido, né? Mas nós percebemos que ele ocorre depois que o sistema de tribos já estava definido nessa aldeia, né? Porque existia uma tribo. O espaço, né? Em que local se passam as histórias, os fatos da história? Entre os rios Xingu e Amazonas, lá na floresta, né? Entre esses dois rios, é o espaço onde transcorrem os acontecimentos. Para saber mais, lembra do Herbert Baldos que eu falei para vocês? Então vamos descobrir quando que ele conversou com esses índios. Então, ele é um antropólogo alemão e lá nos anos 20 ele visitou diferentes comunidades indígenas. Com que objetivo o Herbert fez isso? Ele ia coletar histórias, relatos e lendas para ele escrever um livro. Em 1960, ele pegou todo esse resultado da pesquisa e ele compilou, ou seja, ele organizou, ele juntou tudo e publicou, né, um livro com o objetivo de preservar a cultura, a tradição e as lendas das tribos indígenas que ele visitou. Muito interessante o trabalho dele, né? Se não fosse ele, quem sabe nós não teríamos a lenda da criação do rio Xingu e do Amazonas para ler hoje, né? Foi resultado do trabalho dele. Concluindo, pessoal, né? Então, o que é uma lenda? Uma história criada pelos povos de uma determinada comunidade com o objetivo de explicar fenômenos da natureza que eles não conseguiam explicar, comportamentos, transmitir ensinamentos. Estas lendas, elas têm características da cultura, do povo, da comunidade que a criou. Elas podem variar de região para região, né? Dependendo do povo que a escreveu. E essa é a riqueza e a beleza da lenda, né? Uma mesma história com diferentes tradições, culturas, e nós aprendemos com histórias brincando, né? Eu tenho certeza que vocês devem conhecer algumas lendas características da região de vocês. A prof pôs isso lá na atividade de vocês. Vai ser bem legal, tá? Então não esqueçam, né? Para finalizar a aula, vocês têm uma atividade para fazer sobre o conteúdo e eu e você nos vemos numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau!